terceiro domingo de Advento. O texto do Evangelho é Mateus 11, 2 a 15. Enquanto você localiza e abre o seu Novo Testamento grego, eu vou dizendo que o salmo do dia é o Salmo 146, um salmo que convida a que se confie não em homens que são mortais, mas em Deus que é o Rei eterno. Há um nítido contraste, é um belo salmo. A leitura do Antigo Testamento é Isaías 35, 1 a 10, um texto escolhido a dedo para fazer parceria com o texto do Evangelho, e isso mais adiante vai ficar claro por que exatamente esse texto. É, interessantemente, um texto poético, esse de Isaías 35, com uma linguagem figurada, certamente, essa linguagem de cegos que tornam a ver, mas que teve um cumprimento literal no ministério de Jesus. Tem muitas passagens proféticas do Antigo Testamento que são literais e que se cumprem de uma maneira figurada ou espiritual no Novo Testamento. Em contrapartida, muitos textos que são figurados, como por exemplo, 3 dias depois nos levantará, coisa assim, esse se cumpre literalmente. Porque no Antigo Testamento 3 dias é um breve período de tempo. No caso de Jesus, foram exatamente 3 dias, ou no terceiro dia. Então esse aqui, Isaías 35, é outro desses textos que tem um cumprimento literal. E a epístola, Tiago 5, 7 a 11. Interessante, o texto de Tiago nesse período do Advento. Sim, Tiago fala da vinda do Senhor. Em 2 versículos, 7 e 8. Fala também do juiz que está às portas, no versículo 9. Interessante, a vinda. Lembrando que o Novo Testamento nunca fala propriamente em volta de Cristo. Ele diz virá outra vez. Há uma outra vinda, mas não uma volta. Normalmente se fala da vinda ou da presença de Cristo no fim dos tempos para o juízo. É uma linguagem típica bíblica, nós estamos acostumados a falar mais da volta de Cristo. O Novo Testamento prefere o termo vinda. Esse é um texto interessante, Mateus 11, 2 a 15, aparentemente em tempos antigos ou alguns anos atrás, a perícope se encerrava lá pelo versículo 11, mas é interessante que essa parte final seja incluída, especialmente até o versículo 15. Isso tem a sua importância. Vamos ao texto. Roda Ioannes acusas en to desmoterio ta erga tu Christu. João, aqui ele é evidentemente João Batista. No Evangelho de João, ele nunca é identificado como Batista, ele sempre é João. Aqui também ele é João, pelo contexto a gente sabe que é João Batista. Ele estava na prisão. Essa referência à prisão de João Batista está em 4:12, ou seja, estamos no capítulo 11 e João saiu de cena já no versículo 12 do capítulo 4, quando Jesus começa o seu ministério. E ele ouve falar das obras do Cristo, do Messias. E então ele envia através dos seus discípulos, que também já apareceram antes, por exemplo, em 9:14, quando eles têm a pergunta sobre o jejum. Então, através dos discípulos, ele não pode sair da prisão, ele manda discípulos que chegam e perguntam para Jesus: Zi ei ho erkomenos e heteron prosdokomen. Alguém disse assim, essa é a pergunta mais importante da teologia, é uma pergunta fundamental. Tu és o que estava para vir ou devemos esperar outro? No fundo, essa é a questão que se põe. O cristianismo responde sim, ele é aquele que havia de vir. O que havia de vir é o Messias, o Cristo. Portanto, ele é.
Outros ainda aguardam o Messias. E aí temos uma divisão, temos um divisor de águas. Aqueles que ainda o aguardam e aqueles que sabem que ele já veio, como é o nosso caso. Jesus dá uma resposta, começando no versículo 4. Ele não diz assim diretamente, sim, eu sou o Messias. Aliás, nos sinóticos, Jesus não chega assim a se identificar como Messias. Ele evita esse termo, provavelmente por suas conotações políticas. Em João, isso fica muito mais claro, mas nos sinóticos, não. Então, Jesus disse a eles, a esses discípulos de João, que eles voltassem e anunciassem a João ha akuete kai blepete, o que ouvis e vedes. Então, a resposta de Jesus é: deixa que aquilo que eu estou fazendo fale por mim. Eu não vou dizer quem eu sou. Tire as suas conclusões a partir daquilo que vocês estão ouvindo e vendo. E agora vem então o texto que é uma compilação, uma combinação de vários textos do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías, incluindo Isaías 35, que é a leitura do Antigo Testamento para esse domingo. Tifloi anablepusin, cegos tornam a ver, choloi peripatusin, aqueles que não podem caminhar estão caminhando, leproi cataridzontai, leprosos são purificados, kofoi akuosin, os surdos ouvem, necroi egeirontai, mortos são ressuscitados, e os pobres, os tochoi, evangelidzontai, são evangelizados. Essa referência aos pobres que recebem o Evangelho, por assim dizer, remete a Lucas 4,18, que é um texto citado aqui na margem do Nestle Aland, em que, na sinagoga de Nazaré, Jesus faz o seu sermão inaugural, lendo Isaías capítulo 61, que, no meu entender, é o quinto cântico do servo. Ele é também um cântico em que fala o servo sofredor, que aparece com destaque em Isaías 53. E aí Jesus acrescenta, Macarius estin hos ean me scandaliste en emoi. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ele não está dizendo que João se escandalizou ou tropeçou na sua fé. E aí tem toda essa discussão se João duvidou ou não. O texto não diz isso. Os exegetas sempre partem desse pressuposto. João, na prisão, ficou em dúvida. Eu tive um professor que simplesmente pensar que João tinha dúvidas quanto ao Cristo era blasfêmia. Ele não queria nem ouvir falar disso. Mas na literatura, nos comentários, se vê isso como uma afirmação bem natural. João tinha suas dúvidas, por isso ele mandou perguntar. O texto não diz isso, a gente tem que ter cuidado, porque logo depois, Jesus rasga elogios a João Batista. Ou seja, ele não é uma figurinha, ele é uma figura importante. E a pergunta que ele faz, na verdade, é importante porque permite a Jesus fazer a sua afirmação, ou dar a resposta, que é o que realmente importa nesse caso. Lembrando que esse texto aqui de Mateus 11, essa parte e também a parte seguinte, tem paralelo com Lucas. Marcos não tem essa cena. Isso está só em Mateus e em Lucas. No versículo 7, começa agora uma outra fala de Jesus, um outro parágrafo, em que a gente pode dizer assim: se em Mateus 3, o evangelho do domingo passado, nós tivemos João testemunhando do Messias, falando dele, apontando para ele, nesse texto aqui temos Jesus dando testemunho de João Batista. Quando
eles se retiraram, e aí temos uma construção de genitivo absoluto, tuton de poreuomenon. Estes indo, ou seja, uma construção temporal, quando estes foram embora, ou tinham ido embora, erxato ho Jesus legeintois ochlois peri Ioanno. Começou Jesus, sempre o verbo antes, né? Estilo bem semítico, também presente no Novo Testamento, no grego aqui. Começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. João não é o Messias. Isso também fica claro com as palavras de Jesus. Mas também não é um João ninguém. É uma pessoa importante. Jesus ressalta esse testemunho, ou dá esse testemunho. E aí ele começa perguntando, o que vocês saíram a ver no deserto? Kalamon hipoanemo saleuomenon. Um caniço agitado pelo vento? Aqui tem uma sutileza. Os historiadores dizem que as moedas de Herodes Antipas, que era o Herodes desse período aí na Galileia, ele cunhou moedas e nessas moedas apareciam caniços. Então essa pode ser uma pequena referência, uma indireta a Herodes Antipas, fazendo um contraste que vai ficar claro na sequência, quando se fala dos poderosos que estão nos palácios. Então esse aí é um caniço agitado pelo vento. Ele é uma figura política, ele é um tipo assim, Herodes... Não, ele não tem nada disso. Mas também não é um caniço agitado pelo vento, não é qualquer um. O que saístes a ver? Anthropon en malakois emphiesmenon. Um homem vestido com roupa suave. Esses malacóis aqui é um termo raro no Novo Testamento. Em outros contextos se trata de pessoas, até referência a pessoas efeminadas, coisas assim. Então, diríamos assim, nesse caso aqui significa, é uma pessoa vestida com roupa fina, vestido de seda. A resposta está no ar, é claro que não. E aí Jesus continua, hoi ta malaká foruntes. Os que vestem essas roupas finas, os que estão vestidos de seda, entois oikois ton basileon eisin. Ou seja, esses estão nas casas dos reis, estão nos palácios. Interessante, João está numa área ali nas proximidades de Jericó. Segundo o evangelista João, ele batizava em Betânia, do outro lado do Jordão, que é bem em frente a Jericó. E em Jericó, que é uma cidade quente, os reis, especialmente também os Herodes dessa época, tinham casas de inverno. Como Jerusalém é no alto e frio, então eles desciam a Jericó, onde é mais quente, no período do inverno. Então ali havia residências oficiais, havia como que palácios. Por isso, todo esse contexto é importante para a gente entender essas referências que Jesus está fazendo nesse contexto. E no versículo 9, mais uma pergunta. O que saístes para ver? Profeten? Um profeta? Ah, sim, ele é um profeta. Isso fica claro no início da pregação de João Batista, em Mateus capítulo 3. E aí Jesus continua. Nai lego himin, kai perisoteron profeto. Sim, digo a vocês, claro, ele é um profeta. E mais do que um profeta. Como assim mais do que um profeta? Vem a explicação no 10. Este é a respeito do qual está escrito. E do ego aposteloton angelon mu proprosopusu. Hos kataskeuazei ten hodon zu emprostenzu. Eis que envio o meu mensageiro, o meu angelos. Angelos
voz, anjo, mensageiro. Aqui o texto é de Malaquias 3:1, a promessa da vinda de Elias. E esse é um texto que é citado, tirado do Antigo Testamento, mas tem alguns detalhes de Êxodo 23:20, onde se fala do anjo do Senhor que irá à frente de Moisés. Então, especialmente essa mudança para o tu, ele irá adiante de ti. Essa mudança do pronome, essa vem de Êxodo 23. Então, por que João Batista é mais do que um profeta? Ele é mais do que um profeta porque ele é também cumprimento da profecia. Então, ele nesse sentido, como profeta, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Como cumprimento de profecia, ele é o início, ou ele está no limiar do cumprimento das profecias, da nova era, do reino de Deus, dos tempos do fim. Então, João é uma figura que está, por assim dizer, no momento de transição. Ele fecha uma época e abre a outra. E às vezes ele pertence a uma era, outras vezes ele pertence a outra. Então, João tem ele está, digamos assim, no limite entre dois tempos, entre os dois testamentos. Ele é o cumprimento de uma profecia, ele é aquele que Malaquias promete, é o Elias. E aí vem um detalhe interessante. Por que João está nessa região? Porque ele está exatamente ali. Porque ali do outro lado do Jordão, foi ali que Elias sobe. Então, onde é que Elias vai voltar? Elias vai voltar ali onde ele subiu ao céu, onde ele foi levado, né, naquele episódio narrado lá no livro de Reis. Então, é normal que se tinha essa expectativa de que ali voltaria o Elias. Por isso, quando João Batista está ali, as pessoas, conforme o relato do Evangelho de João, perguntam se ele é Elias, porque ele está no lugar onde se esperava que Elias fosse se manifestar. E Jesus conclui, ou continua, versículo 11, Amém lego himin. De certo, ou por certo, amém, podem confiar, isso é verdadeiro. O amém normalmente vem no final, alguém confirma e diz, assim é. Jesus coloca no início, quase como uma espécie de juramento. Podem crer que é assim mesmo. Uk egegertai engenetois ginaikon meidson Ioannu tu baptistu. Entre os gerados de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. É uma figura e tanto. Mas ho micróteros ente basileia tonuranon. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João aqui é visto como alguém que fecha o Antigo Testamento. Ele fecha a Antiga Aliança. Ele foi preso, ele foi morto. Ele não vê o início do Novo Testamento, no sentido de um Novo Testamento que começa com a morte e ressurreição, a ascensão e o Pentecostes. Isso ele não vê. Então ele não entra no reino de Deus do Novo Testamento. Isso não quer dizer que ele não foi salvo, ele simplesmente não é uma figura do Novo Testamento nessa colocação que é feita aqui. E agora Jesus continua no 12, apó de ton hemeron Ioannu tu baptistu, heus arte, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, sempre reino dos céus, aqui em Mateus, biadzetai, kai biastai harpazus in alter. Esse é um texto difícil, um texto complicado. Biadzetai é fazer violência, ou sofrer violência. Então o reino de Deus sofre violência e os biastai, os violentos. E aqui eu preciso fazer esse registro. A nossa Almeida Revista Atualizada, ela, a meu ver, ela complicou as coisas aqui. E biastai, na verdade, são violentos. Não são pessoas que se esforçam por entrar.
Então essa correção nós estamos fazendo aqui na Nova Almeida Atualizada, que estamos traduzindo da seguinte forma: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Essa é uma referência ao fato de João ter sido posto na prisão e é uma referência à perseguição de que Jesus foi alvo e os apóstolos, enfim, é toda uma circunstância, tudo que se presenciou naquela época. É uma constatação daquilo que se pôde verificar naquele momento, especialmente também em relação a João Batista. O versículo 13 é um versículo importante. Pantes gar hoi profetai kai honomos, heus Ioannu e profeteusan. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quer dizer, é uma volta que foi dito antes. Ele é o maior de todos. Ele conclui o período do Antigo Testamento. Ele tem o privilégio de apontar diretamente para Cristo. Mas ele fecha uma era. Quer dizer, todos os profetas, a gente esperaria que a lei viesse antes dos profetas, mas os profetas vêm antes da lei. Aqui, todos os profetas e a lei até João. A partir daí, você tem os menores no reino de Deus, que são maiores do que João. E aí Jesus acrescenta no 14, e se quiserdes aceitar, receber dexastai, autos estin Elias, homelon ergiastai. Se vocês estiverem dispostos a admitir, este é Elias, o que havia de vir. Mais um testemunho de Jesus em relação a João Batista. Para arrematar, 15, echon ota acueto. Quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra de Jesus aparece em vários momentos nos evangelhos, mais ou menos dizendo assim: já que vocês têm ouvidos, usem. Quem tem ouvidos, faria bem em escutar. É uma maneira de dizer, o que eu acabo de dizer é muito importante, vale a pena ouvir de novo, vale a pena refletir e levar a sério. Então, o que isso tem a ver com, propriamente, o período de Advento? Bom, João é uma figura de Advento e a igreja, como tal, tem muito de João Batista. Ela aponta para Cristo e ela faz, nesse sentido, o papel de João Batista. Mas aqui, eu acho que o ponto importante, especialmente no período de Advento, além desse fato de termos características de pregação de João Batista, em termos de pregar arrependimento, apontar para o Cristo, apontar para a vinda dele, tem o aspecto do já e do ainda não. E essa é a pergunta de João Batista no início, através dos seus discípulos. Você é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E a resposta é, claro que ele é aquele que havia de vir. Portanto, existe um já. Nesse sentido, Advento é espera da vinda. Aqui temos uma vinda que já se conclui. Ou seja, há uma primeira vinda que está concluída. O já está concretizado. Há uma vinda que se aguarda, que se espera. Este é o ainda não. Portanto, uma pergunta muito importante, essa de João Batista, que a igreja responde, que a pregação responde nessa época de Advento. Não apontando só para frente, mas também apontando para trás, dizendo: ele que havia de vir já veio. E por isso, porque ele veio, o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que João Batista. E isso é uma excelente notícia. João Batista não era um João ninguém.
Mas nós, que temos o privilégio de viver depois dos grandes acontecimentos que aparecem na sequência do Evangelho, somos maiores do que ele. Não por nós mesmos, mas pela graça de Deus.